Gente, é o seguinte, eu coloquei uma figura aqui em cima. Nela nós temos um ponto A e um ponto B. Ela se trata de uma liga eutetoide. Por que é uma liga eutetoide? Porque, veja só, essa linha passa bem em cima do ponto eutetoide. No ponto A dessa liga, nós temos uma microestrutura formada por austenita. Eu tenho 100% de austenita aí, tá? Vou até dar uma olhada aqui mais ou menos qual que é a temperatura que eles colocaram. Eles colocaram aqui em torno de 800 graus Celsius mais ou menos. Então tem austenita. A austenita todos nós já sabemos, estamos careca de saber já que ela é CFC. Aí eu vou abaixando a temperatura, vou abaixando, chegou em 727 graus Celsius. Bem em cima do ponto eutetoide ali, da reação eutetoide. O que acontece, gente? Chegou nesse ponto, o ferro não quer mais ser CFC. Só que a gente sabe que a estrutura CFC aguenta solubilizar muito carbono. Mas o ferro está revoltado e tal, e decidiu que ele vai virar CCC. Abaixo dessa temperatura de 727 graus Celsius, ele não quer ser CFC. O ferro vai, cheguei no ponto eutetoide, ele resolveu voltar a ser CCC. Passou tudo que era CFC, passou a CCC. Passou a ser CCC. Gente, CCC não aguenta quase carbono nenhum. O que ele vai fazer com o carbono que estava lá dentro da estrutura CFC? Vai jogar tudo para fora. Então, eu tinha uma estrutura CFC aguentando todo o carbono, que é a austenita. A austenita lá aguentando todo o carbono. O ferro mudou de ideia, resolveu virar CCC. Para virar CCC, saiu jogando carbono para fora. Jogou carbono para fora. A ferrita, que aguenta até 0,022%, se formou, porque o excesso ele jogou para fora. E o excesso de carbono veio para a adjacência da ferrita aqui. Esse excesso de carbono vem e se junta com o ferro que tem presente na matriz. Aí eu passo a ter algumas lamelas de ferrita com pouquinho teor de carbono e eu passo a ter uma lamela com um teor maior de carbono, 6,67% de carbono, que é a cementita. Então, gente, chegou a 727 graus Celsius, desci, toda a austenita que estava lá se transformou em ferro CCC, ferrita CCC, mais essa região rica em carbono, que é a cementita. Então eu passo a ter a formação de lamelas. Ismael, mas por que eu tenho lamelas? Gente, o ser humano hoje, a gente tem muitas áreas de estudo, a gente estuda otimização para tudo. Então, o pessoal da engenharia de produção estuda otimização, mecânica, elétrica, todo mundo estudando na otimização. Só que a natureza já sabe como se otimizar desde os primórdios, quando tudo começou. As lamelas é a forma otimizada que a natureza achou para poder difundir o carbono pela menor distância possível. Então, o porquê das lamelas? Eu tenho uma região homogênea e a forma que a natureza achou para que o carbono se difundisse o mínimo possível foram essas lamelas. Então, é uma forma ótima, é uma geometria ótima de formação para que o carbono se difunda, se movimente o mínimo possível dentro da microestrutura. Então, é por isso que existe essa formação, essa morfologia de lamelas. Então, sobre os teores. A gente sabe que a ferrita tem uma solubilidade máxima a 727 graus Celsius de 0,022%. Então, nesse ponto, a ferrita que se formou tem 0,022% de carbono. E a cementita? A gente sabe que tem 6,67% de carbono. Então, essa é a composição química na hora da
da reação otetóide ali. Mas, Ismael, você falou que a ferrita na temperatura ambiente não tem 0,022% de carbono. É verdade. Na temperatura ambiente, ela tem aproximadamente 0,008% de carbono. O que acontece? A estrutura CCC, lá na temperatura de 700 graus Celsius mais ou menos, os átomos estavam mais longe, então ela estava aguentando mais carbono. Na medida que foi resfriando, aí a estrutura vai se contraindo e vai jogando mais carbono para fora. Então as lamelas de cementita, elas engrossam um pouquinho entre os 727 e a temperatura ambiente, né? Vamos colocar ali até 0 graus Celsius. Mas enfim, então existe mudança na microestrutura, as lamelas engrossam um pouco quando eu chego na temperatura ambiente para obedecer o limite de solubilidade da ferrita, tá? Só que essa transformação ela é quase que irrelevante, ela é muito pequena, né? Comparado com o contexto geral. Outra coisa que vale ressaltar também é que a relação entre as espessuras das lamelas é de 8:1. A cada 8 unidades métricas de medida, né, que eu tenho de ferrita, eu tenho uma unidade de cementita. Então a espessura da área ferrítica é maior do que da área de cementita aqui. Beleza? Mas isso é claro que é uma relação aproximada, só para a gente ter uma ideia de como é que funcionam as coisas. Eu esqueci da coisa mais importante. Essas lamelas de ferrita com cementita, eu chamo de perlita. Vou colocar uma imagem da perlita aqui para vocês verem. A perlita, ela dá uma combinação entre as propriedades da ferrita com a cementita. A ferrita, ela é extremamente dúctil, tem resistência à tração baixa. A cementita já é mais resistente à tração, tem dureza maior. Então a perlita tem uma propriedade intermediária ali entre a ferrita e a cementita.